Semana legislativa começando e é tempo de saber qual a expectativa de votações no plenário da Câmara para os próximos dias. Ninguém melhor para explicar para a gente do que Dini Moraes, a nossa jornalista aqui da TV Câmara, que acompanha cada debate, cada votação no plenário Ulisses Guimarães. Boa noite, Dini. Boa noite, Keila. O que a gente pode esperar dessa semana? Mais reforma política? Sim, mais reforma política. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo, antes da gente começar a conversar, né? Então, mais uma semana, é a terceira semana seguida que a gente está com pauta praticamente exclusiva de reforma política. Antes de eu começar a explicar melhor o que estará em votação, vou chamar uma artezinha que eu fiz justamente para poder mostrar e esquematizar o que está em questão. Keila, lembrando, reforma política, gente, é um pacote de mudanças no sistema político eleitoral. E nesse pacote nós temos três frentes principais que a gente vai poder ver aqui, tá? Essa proposta que ela está tão polêmica nos últimos tempos e que a gente vê que não anda porque não tem consenso entre os deputados é a chamada PEC 77. Essa PEC, ela trata do sistema eleitoral, ou seja, da forma como a gente elege deputados e vereadores, e ela também cria um fundo para financiamento das campanhas políticas. Lembrando, mais uma vez, que é proibido o financiamento, ou seja, a doação de empresa para as campanhas políticas. Então, esse fundo ele viria para cobrir essa ausência, né, de doação privada para poder custear aí as campanhas políticas. Essa proposta, que é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, precisa de pelo menos 308 votos para ser aprovada, ela realmente não está conseguindo andar. Na semana passada até a gente viu que houve uma tentativa, vários líderes fizeram muitas reuniões ao longo da semana, tentando achar aí um texto de consenso, um texto que obtivesse esses 308 votos. Ela chegou a ser colocada em pauta e na hora que foi começar a votação, se percebeu que não haveria os 308 votos necessários, ela acabou sendo retirada de votação e se recuou a fim de tentar um texto mais negociado e, por isso, amanhã, às 9 horas da manhã, está marcada uma outra sessão justamente para tratar desse tema. Esse é o único item da pauta de amanhã, Keila. Mas aí, lembrando, nós temos outras propostas. Como eu falei, são três frentes principais. Uma é essa que eu falei, que está faltando bastante consenso. Outra é a PEC 282, que ela é relatada pela deputada Sheridan, do PSDB de Roraima. Essa outra PEC, ela altera as regras sobre as coligações para a eleição de deputados e vereadores, certo? E também estabelece uma cláusula de desempenho. O que é isso? Nada mais é do que um resultado mínimo que um partido deve ter para conseguir ter acesso ao dinheiro do fundo partidário e também ao tempo de propaganda de TV e rádio. Qual é o objetivo? Evitar essa proliferação de partidos que a gente tem no país, certo? Essa proposta, ela já tem um pouco mais de consenso, ela já teve inclusive o texto principal aprovado, só que faltaram os chamados destaques, ou seja, os detalhes, os trechos que os partidos pediram para que fossem votados separadamente, tá? E a terceira frente que a gente pode destacar são os projetos de lei da comissão especial. Lá na comissão, teve uma comissão especial que discutiu vários assuntos que não precisam mudar a Constituição. Então, eles vão tramitar via projeto de lei. O que isso quer dizer na prática, gente? Quer dizer que pode ser aprovado com um quórum menor. Não precisa de 308 votos para serem aprovados. Eles vão mudar outras leis que não a Constituição e para serem aprovados aí não precisam de duas votações, ou seja, muito mais fácil do que mudar a Constituição, né? E podem ser aprovados, por exemplo, com 135 votos. Então, é bem mais fácil de ser aprovado do que uma proposta de emenda à Constituição, que é o caso das outras duas. Aqui nessas propostas, nesses projetos de lei que vieram da Comissão Especial, a gente vê regras, por exemplo, para a doação de pessoas físicas como a gente, então quanto que pode doar, quem vai poder doar, enfim, na verdade todo cidadão pode doar, né? Mas, enfim, tem várias regras e aqui pode voltar o polêmico tema da criação do fundo público para financiamento de campanha. Esse fundo também está previsto aqui nessa proposta, então pode ser que ele seja retomado aí, né? Mas esses projetos de lei que vieram da Comissão Especial, Dini, eles também estão sujeitos ao prazo de um ano antes das eleições para entrar em vigor? Bem lembrado, Keila. Todas essas propostas, se for para valer nas eleições do ano que vem, todas elas estão sujeitas ao prazo de 7 de outubro, ou seja, para valer nas eleições do ano que vem, tudo precisa ter virado lei
até o dia 7 de outubro. E no caso de proposta de emenda à Constituição, vale a gente lembrar, então precisa ser aprovado 2 vezes no plenário da Câmara, 2 vezes no plenário do Senado. Nos casos de projetos de lei, 1 vez no plenário da Câmara, 1 vez no plenário do Senado. Se houver alguma mudança lá, volta para cá, mas com o quórum mais reduzido. Mas todos eles estão sujeitos a esse prazo de 7 de outubro, se for para valer nas eleições do ano que vem. Isso é bem legal da gente falar, porque a gente conversou com vários deputados e alguns líderes ainda têm esperança de se conseguir votar alguma coisa. Outros já estão dizendo que não é possível votar mais nada. Vamos dar uma olhadinha nesse debate? Eu acho que a gente podia, inclusive, fazer um mutirão, né? Fazer um esforço concentrado no sentido de cumprir essa pauta. Tem algumas questões na matéria que está sendo buscada como consenso que eu não concordo plenamente. Por exemplo, o voto de legenda no Distritão, ele é descabido. Mas se é para ser uma transição, para a partir de 2022 nós temos o distrital misto, que é o melhor modelo, então vamos fazer a transição, porque nós temos que dar resposta ao que quer a população. Há o esforço de alguns de votar de qualquer jeito, votar qualquer coisa. E não pode ser qualquer coisa e de qualquer jeito. A proposta de aglutinar fundo eleitoral, distritão com legenda e o distrital misto para valer em períodos diferentes é uma mistura que não combina. Por isso que eu tenho, pelo que acompanho já de debates anteriores, convicção de que a maior probabilidade é que não se vote nada. É bem polêmico, né, Dini? Estão todos correndo contra os prazos, mas se nenhuma dessas propostas, se os deputados não conseguirem um acordo para votar nenhuma delas agora terça e quarta-feira, no plenário temos alguma outra pauta que pode ser votada, que pode ser tirada da gaveta para ser votada no plenário essa semana? Tem sim, Keila. Na verdade, a reforma política vai ser o foco das atenções dos deputados, por causa do prazo, né? Mas a gente precisa lembrar que 5 medidas provisórias aguardam o posicionamento do plenário Ulisses Guimarães. E 2 dessas medidas provisórias perdem o prazo em 2 semanas. Então, é bem provável, sim, que elas sejam votadas, inclusive até no tempo que se espera o quórum para votar a proposta de emenda à Constituição, porque como o quórum para votar medida provisória é menor, bastam 257 deputados no plenário para ser votada uma medida provisória, é provável até que eles votem isso para já poder passar para outro item da pauta e deixar a reforma política com caminho livre. Aí eu preciso lembrar o seguinte, essas medidas provisórias não estão na pauta de terça e quarta, elas só estão na pauta de quinta, mas eles podem resgatar esses assuntos para serem votados. Vamos só falar rapidinho dessas 2 medidas provisórias. Uma delas é a 780, já teve o prazo, o texto principal aprovado, faltam votar os trechos que foram separados pelos partidos para serem votados separadamente. Essa medida provisória, ela dá desconto e parcela dívidas que pessoas e empresas têm junto a autarquias e órgãos públicos. Multa junto ao INSS, multa ambiental junto ao IBAMA, multa, por exemplo, dos planos de saúde junto à Agência Nacional de Saúde e por aí vai, tá? A outra medida provisória, ela trata de regras do Fundo Penitenciário Nacional, Keila. Obrigada, Jenny. Só posso fazer uma última observação? Pois não. Vale a gente destacar que tudo isso está num contexto em que está para chegar na Câmara uma nova denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, certo? E isso abala muito o clima político aqui na casa. E o presidente Michel Temer não está no Brasil, ele está em Nova York para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Quem está presidindo o país interinamente é o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Quem vai conduzir os trabalhos aqui essa semana é o deputado Fábio Ramalho. Obrigada, Dini, pelas informações. Boa noite. Boa noite, Keila. Boa noite a todos.